Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas capítulo 1, verso 12. Levante-se e vá para Nínive, diz o Senhor. Jonas se levanta, só que ele corre na direção oposta. Há muita coisa que é até cômica aqui no livro de Jonas. O seu protagonista é uma espécie de anti-herói. Jonas, se você observar bem, ele faz de tudo que está ao seu alcance para poder frustrar as missões evangelísticas de Deus para Nínive. Primeiro ele corre para a direção oposta. E depois, quando ele é humilhado e finalmente levado à grande cidade que ele deveria pregar, só que ele vai contra a sua vontade, ele finalmente prega um sermão miojo, com apenas 5 palavras e todas elas sobre destruição. E finalmente, quando o Senhor salva os ninivitas, adivinha? Jonas fica extremamente furioso com a graça que Deus demonstrou àquele povo. Se nós estamos à procura de um herói aqui no livro de Jonas, pode ter certeza que esse herói com certeza não é Jonas. Só que o profeta, ele acaba retratando Deus, o seu Senhor, de uma maneira incrível. Veja que Jonas foge do Senhor. Ele embarca num navio lá em direção à Espanha, um lugar chamado Tarsis. Só que aí o Senhor vai e lança um grande vento sobre o mar, agitando uma poderosa tempestade. Se você lembrar bem, quando a gente considerou lá o Salmo 107, nós vimos como as tempestades são uma espécie de sinal do caos e da escuridão deste mundo. Assim, em Jonas capítulo 1, nós temos o profeta do Senhor em meio a um barco, no meio de uma tempestade. Só que, como é que os marinheiros desse barco, no meio dessa tempestade, vão ser salvos? A Bíblia diz que Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Aqui a gente vê o profeta do Senhor sendo lançado no abismo. E ele é engolido por um grande monstro das profundezas. Sim, um grande monstro, porque na Bíblia não é chamado de baleia. Só que a gente aprendeu a contar a história assim, então vamos chamar de baleia. E através do julgamento de um, muitos outros acabam sendo salvos. Quando a gente olha para trás nesse episódio, a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior do que Jonas? Isso está lá em Mateus capítulo 12, versos 40 e 41. Jesus é aquele que é muito maior do que Jonas. Fomos nós que fugimos do Senhor, não ele que fugiu de nós. Ele é exatamente o único e verdadeiramente inocente no meio dessa história toda. Só que, no entanto, ele se uniu a nós na nossa situação mais terrível. E foi ele quem se lançou voluntariamente ao abismo em nosso lugar. Ele foi quem foi engolido por aquele que é o maior monstro de todos, a morte. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser salvos desse terrível destino. Esse é exatamente o coração do Senhor. Ele não garantiu apenas a salvação para os ninivitas. À custa do seu próprio sangue, ele persegue um mundo perdido até as profundezas mais baixas do inferno. Cristo é muito, muito, muito maior do que Jonas. Ele é o verdadeiro herói. Embora tenha custado a ele tudo, ele correu na nossa direção para nos resgatar e para nos trazer vida. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história e como ela termina. Até lá!